A gestão condominial é uma tarefa desafiadora e, ao mesmo tempo, fundamental para a harmonia entre os moradores. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos explorar os aspectos mais importantes dessa função, desde a administração financeira até a mediação de conflitos. Não perca essa conversa esclarecedora que vai mostrar como uma boa gestão pode transformar o seu condomínio. Para falar sobre este tema, estamos recebendo um convidado que entende tudo sobre o assunto. Jefferson Luiz é síndico desde 2013 e sua empresa de gestão condominial administra 9 edifícios em Jacareí. Jefferson, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Jefferson, para a gente começar, eu trouxe alguns dados aqui referente ao último censo, né? Que mostra que atualmente existem mais de 1 milhão de condomínios no Brasil, com mais de 68 milhões de pessoas vivendo nesses espaços. Isso representa 2,4% da população. 1 em cada 8 endereços fica dentro de um condomínio. Tem crescido muito essa área, né? É uma oportunidade para que as pessoas consigam também até adquirir o seu primeiro imóvel. Então hoje, quando se fala do sonho da casa própria, virou o apartamento próprio. Então, as pessoas que buscam a sua primeira moradia, muitas delas acabam até recorrendo a apartamentos. Questão financeira e uma área que tem crescido muito também, e aqui na nossa região não é diferente. Com certeza, é uma forma tem se tornado uma forma mais fácil de se adquirir realmente o primeiro imóvel, né? Sim. Jefferson, como eu falei na nossa chamada do programa, né? Você é proprietário de uma empresa de gestão condominial, que atualmente administra 9 edifícios aqui em Jacareí, certo? Isso mesmo. A minha empresa, ela faz a administração da parte de síndico, né? Porque dentro do ramo condominial existe vários segmentos. Tem o departamento jurídico, tem a administradora de condomínios e eu faço a parte de sindicância. Certo, perfeito. Vamos começar então para falar exatamente sobre o seu trabalho. Quais são as principais responsabilidades de um síndico? O síndico, ele responde, né, civil e criminalmente por todo o período de sua gestão. Então, de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, independente se ele está dentro do condomínio ou não, o síndico ele é responsável civilmente e criminalmente por isso. Diariamente, a atividade mais corriqueira do síndico é gerir a administração dos funcionários, das manutenções, o dia a dia dos moradores, porque é o lar das famílias, né? Então as famílias elas estão ali 24 horas, então ocorrências acontecem independente dos horários. Então a tarefa mais árdua do síndico ali diariamente é resolver esses conflitos e controlar também a gestão de manutenções. Certo. Hoje você é síndico de quantos prédios aqui em Jacareí? Todos aqui na cidade de Jacareí, são 9 no total. São 9. Então você é síndico de 9 prédios aqui em Jacareí? 9 residenciais, isso mesmo. Dá um total de 1.250 lares, 1.250 famílias. Como que você faz para administrar tudo isso? Apesar do síndico ser responsável por toda a gestão dos empreendimentos, ele precisa ter equipes para ajudar ele nessa prestação de serviço. O síndico é responsável pela limpeza, mas não é ele que executa. O síndico é responsável pela portaria, mas não é ele que faz o controle de acesso. Então é muito importante você ter empresas, parceiras e prestadores de serviços da sua confiança, na qual te ajudam a fazer toda essa gestão. Perfeito. Antes da gente entrar nessa questão dos fornecedores e da prestação de serviços, eu queria falar de um tema que é muito importante, que é a relação justamente entre síndico e os moradores, né? Qual que é a importância dessa boa comunicação e convivência? O síndico ele precisa ter uma boa comunicação direta com os condôminos. Eu acredito, pela minha experiência, que um síndico que não se comunica com os condôminos, seja ele através de aplicativo de mensagens, livro de ocorrências, e-mails, o síndico que não disponibiliza nenhuma plataforma de comunicação, eu acredito que é muito difícil ele se manter no cargo e é muito difícil ele fazer uma boa gestão dentro dos lares das famílias. Então, para mim, é fundamental, acho que é primordial ter uma boa comunicação de síndico com os condôminos. Perfeito. Jefferson, e que tipo de informações são essas que o síndico deve disponibilizar aos moradores? A gestão ela precisa ser a mais transparente possível.
né, desde prestações de contas, movimentações financeiras, até contratos de prestadores de serviços e as manutenções, que elas são realizadas de forma periódica e também de forma corretiva. Então, eu acredito que todos os gastos que envolvem a vida condominial, o condômino, seja ele proprietário ou inquilino, ele precisa ter acesso a todas essas informações. Ou seja, a transparência é fundamental, né? Essencial, exatamente. Com certeza. E como que funciona a contratação e supervisão, assim, desses funcionários que vão justamente atuar ali no dia a dia do condomínio? O síndico, ele passa por uma assembleia ordinária anual, na onde estabelece ali os gastos de cada condomínio. Então, assim, não existe uma receita já pronta para ser aplicada nos condomínios. Cada condomínio tem a sua realidade, cada condomínio tem a sua particularidade e a parte financeira não é diferente. Então, o síndico precisa se basear no que os condôminos aprovam para que a gente consiga contratar as prestações de serviços, né? As prestações de serviços, elas acontecem em todos os segmentos. E aí essa seleção, ela é de acordo com a realidade de cada condomínio. Entendi. E como que é feita a gestão dos espaços comuns? É feito justamente por esses profissionais? Por esses profissionais. Nem sempre são terceirizados. Tem condomínios que optam por ser de forma orgânica, onde a contratação é direta pelo CNPJ do condomínio. O condomínio nada mais é do que uma empresa. Ele tem o seu CNPJ, ele tem o seu aval jurídico e ele pode realizar essas contratações direta e também pode realizar as contratações de forma terceirizada para fazer as manutenções das áreas comuns. Então a gestão pode ser feita ou por uma empresa terceira ou por esse tipo de prestação de serviços? Própria, exatamente. Certo. Existem muitas diferenças entre esses dois tipos de contratação? Existe sim. Quando você opta pela contratação terceirizada, ela não vem só a mão de obra, ela vem toda uma empresa por trás dela, tem uma supervisão, tem o RH, o treinamento de uma empresa já profissionalizada. Quando o condomínio opta por ele próprio contratar o funcionário, então o condomínio, através do síndico, que precisa realizar o treinamento, precisa realizar todo o checklist ali de documentação, junto com o apoio da administradora, e fazer os pagamentos e o recolhimento de impostos, né? Quando é terceirizado, a terceirizada emite uma nota fiscal, o condomínio faz o pagamento, acompanha toda a documentação das empresas. Há uma diferença também em questão de valores, né? A gente subentende que quando você contrata diretamente, os gastos são menores. Mas sim, não, porque a folha de pagamento ela não é baixa. Então você tem que fazer, todo condomínio que optar por ter um funcionário próprio, ele tem que ter um fundo de caixa para uma futura rescisão, por umas férias, um 13º, coisa que quando você paga uma terceirizada já está tudo incluso no valor da terceirizada. Entendi. E ao seu ver, a tendência é de se optar por empresas terceirizadas para administrar esses espaços? Sim, fica mais fácil de administrar os espaços com a terceirizada, até mesmo no fluxo financeiro do condomínio. Porque quando você consegue fazer uma administração financeira do condomínio e faz essa reserva, esse fundo de reserva para futuras rescisões, para gastos com folhas de pagamento, muitas das vezes os condôminos não conseguem compreender que aquela sobra de dinheiro ela já tem uma destinação futura. E aí começa as cobranças. Síndico, eu quero uma melhoria aqui, quero uma melhoria ali, tem dinheiro no caixa, mas quando você faz essa contratação terceirizada, aí fica a responsabilidade da empresa fazer esse recolhimento e fazer essa poupança, vamos chamar assim. Entendi. Com relação à parte de segurança dos condomínios, fica também a cargo da empresa fazer a contratação dessas empresas que vão prestar esse serviço de segurança? Sim. O condomínio, o que os condomínios fornecem são controles de acesso, né? E aí o que traz uma sensação de segurança melhor, aí são equipamentos, né? Sistema de monitoramento de câmeras, cerca elétrica, outros equipamentos que possam monitorar as áreas comuns para trazer esse sentimento de segurança, né? Normalmente os condomínios optam por uma portaria 24 horas, pode ser no modelo presencial ou no modelo virtual. Entendi. Era justamente nesse ponto que eu queria entrar. Quais são os principais equipamentos e requisitos que os condomínios mais solicitam hoje justamente para manter a segurança dos moradores? O que a gente tem que entender em relação à segurança é que a principal chave para trazer essa sensação de segurança para dentro do condomínio é o comportamento do morador, né? Porque não dá para a gente terceirizar esse tipo de comportamento.
Então, o morador ele precisa estar totalmente engajado, né, nesses mecanismos, nessas ferramentas, porque o condomínio ele pode ter a melhor tecnologia que existe. Se o condômino não tiver o hábito de também proteger as áreas comuns do residencial, sair e acompanhar fechamento de portão, seja ele de pedestre ou de veículo, né, não permitir que pessoas estranhas acessem o condomínio junto com o seu próprio acesso. Então, eu costumo dizer nas assembleias e nas reuniões de condomínio que a principal ferramenta de segurança é o comportamento do próprio morador. Mas o que eles muito solicitam é sistema de segurança. O que mais tem avançado de tecnologia atualmente é o sistema de reconhecimento facial, né? Tá substituindo a biometria. Então, a tecnologia ela vai se avançando e modernizando cada vez mais. Com certeza. Jefferson, e com relação à gestão financeira desses condomínios, quais são assim, os maiores desafios que você e, no caso, a sua empresa enfrenta nessa área? Nós passamos, não faz muitos anos, por uma pandemia. Né? Então, isso afetou muitos lares diretamente. E as prestações de serviço, elas não se congelaram. Né? Os valores estão sendo cada vez mais inflacionados. Mas eu consegui fazer uma boa administração financeira, tanto que na pandemia, muitos dos condomínios na qual eu administro, nós não passamos por reajustes. Mas esse reajuste chega anos depois. Né? Então, chega uma hora que precisa se atualizar. E a maior dificuldade que nós temos é em aprovar a previsão orçamentária. Porque em todos os condomínios, no início de cada ano, na Assembleia Geral Ordinária, os moradores aprovam o teto de gastos que o síndico possa ter. Então, é baseado nesse teto de gastos que o síndico faz as contratações, as demissões e as melhorias, as manutenções das áreas comuns. Então, o maior desafio é cuidar do dinheiro alheio mesmo. Imagino, com certeza. Por curiosidade, a sua empresa tem mais ou menos quantos prestadores de serviço? Nós somos em 3, né? Eu e mais 2, mas quem responde, quem se comunica e quem gerencia tudo isso é eu diretamente. Então, eu tenho esse time que me ajuda na parte operacional. Né? Às vezes o serviço mais na rua, um serviço para me ajudar com os orçamentos, mas eu também trago para trabalhar junto comigo o conselho do condomínio, o subsíndico do condomínio, que é muito importante. Eles que são moradores, conselheiros e subsíndicos, trazer para mim essa visão de necessidade de dentro do condomínio. E aí, eles que filtram ali, muitas das vezes, para mim, o anseio, o desejo dos moradores. Com certeza. Jefferson, um aspecto que a gente não pode ignorar é justamente a gestão de conflitos dentro desses espaços, que é algo bem complexo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho como o seu trabalho de síndico impacta nessas questões. A gente tem que ser muito imparcial. Né? O bom, muitas das vezes, de ser um síndico externo, um síndico não morador, é justamente conseguir trabalhar essa imparcialidade. Então, todas as vezes que chegam os conflitos, a gente tenta conversar da melhor forma, de uma maneira amigável. Não havendo ali uma concordância entre as partes, a gente precisa acionar o jurídico, emitir uma notificação, algumas das vezes até em reincidência, multas. Mas é conversa, é muita paciência. E saber entender o lado de cada um, porque ambos estão em suas residências, ambos estão em suas casas, e é o que eu falo para as pessoas é que o meu direito vai até onde afeta o direito do outro. E explicar isso para as pessoas é fundamental. E eu acho que existe uma grande diferença quando o síndico realmente não habita naquele espaço, como você falou, né? Ele fica um pouco mais afastado, né? Consegue ser um pouco mais imparcial. Sim, exatamente. Desses 9 condomínios que atualmente eu administro, um deles eu sou morador e sou síndico nele há 10 anos. Né? Mas mesmo morando nesse residencial e sendo síndico dele há tantos anos, eu consigo também trabalhar em imparcialidade e deixo às vezes os meus interesses de lado para poder fazer o interesse da coletividade. E trabalhar dentro dos condomínios, essa parte democrática, é muito importante. Sem dúvidas nenhuma. Jefferson, com relação à implementação de regras e regulamentos, de que maneira isso é feito? Criar essas regras não é difícil, porque eu trabalho de forma democrática. Então, a gente faz enquete, a gente recebe diariamente sugestões e críticas. A parte mais difícil é conseguir registrar essas novas regras, porque as convenções e o Código Civil determinam um quórum mínimo de condôminos participantes presentes naquela reunião de condomínio.
E levar as pessoas para as reuniões de condomínio está cada vez mais difícil. Condomínios aí com 200, 300 unidades, no dia da assembleia aparece 20, 30, 10% do total. Então, conseguir levantar as regras não é fácil. Conseguir entender as necessidades dos condôminos não é difícil, desculpa. Sim. Mas o difícil é conseguir a aprovação, o quórum, para poder levar isso para registro em cartório e fazer valer aquela regra a partir de então. E ao seu ver, o que se dá essa não participação dos moradores ali justamente na Assembleia? Quando um condomínio está sendo muito bem administrado, quando um condomínio tá redondo, vamos dizer assim, os condôminos eles tendem a participar cada vez menos. Quando há conflitos, quando o síndico ele é ausente, quando a prestação de contas não acontece, quando os questionamentos não são respondidos ou os conflitos não são solucionados, aí numa assembleia tende a ter um volume maior de condôminos, porque eles têm aquele hábito de imaginar que a assembleia é para se lavar roupa suja, é para se discutir, né? Mas quando o condomínio, muitas das vezes, ele está sendo atendido muito bem por todos os setores, desde limpeza, zeladoria, portaria, sindicância, administração, segurança, os condôminos, infelizmente, têm a tendência de participar cada vez menos. Imagino. Com relação à legislação condominial, há muitas atualizações. Como que você faz para se manter justamente atualizado nesse assunto? Muita leitura. Sempre que aparece algum fórum ou algum evento da parte condominial, eu procuro estar presente, conversar sempre com profissionais da área, setor jurídico, administradora, e as leis, as regras, as normas regulamentadoras, elas se atualizam o tempo todo. Principalmente em questão de corpo de bombeiro, questão de segurança. Então sempre tem uma regra diferente e tem que fazer muita leitura, tem que ler bastante. Tem que ficar muito atento, né, Jefferson? Tem bastante. Eu acho que um ponto muito assim, sensível também na relação que um síndico tem com o condomínio é a questão justamente monetária. Como que você lida com a inadimplência, por exemplo, na gestão desses espaços? A inadimplência nos condomínios é um calcanhar de Aquiles, né? É uma questão muito delicada. Eu costumo trabalhar que de 5% a 7% de inadimplência não afeta ali a vida financeira mensal do condomínio. Porque não é todo mês que o dinheiro entra na conta do condomínio, não é todo aquele valor que sai da conta do condomínio mensalmente. Porque existem manutenções que elas são semestrais e outras manutenções que são anuais. Lavagem de caixa d'água, por exemplo, que é feita 2 vezes ao ano. Recarga de extintores, que é feito anualmente. Então, quando a inadimplência ela é baixa, o síndico ainda consegue sobreviver e trabalhar com essa inadimplência no decorrer do ano. Mas quando ela está, vamos chamar assim, um pouco mais alta, 15%, 20%, isso afeta diretamente o caixa do condomínio. Porque a taxa de condomínio nada mais é do que rateio de despesas. Então a gente tem todas aquelas despesas que a gente prevê no começo do ano, faz o rateio igualmente por todas as unidades. Tem alguns condomínios que é fração ideal. Então um apartamento ou uma casa paga um pouco a mais, outro apartamento paga um pouco a menos, mas é rateio de despesas. E aí quando uma parcela condominial fica inadimplente, isso afeta o caixa do condomínio. E aí existe no mercado outras prestadoras de serviços que trabalham nesse segmento de inadimplência. Se chamam receitas garantidas. Então, essas empresas, elas depositam o dinheiro na sua totalidade na conta do condomínio e elas ficam responsáveis em nome do condomínio em realizar a cobrança. Então, isso traz um conforto, uma segurança maior para a gestão condominial, poder trabalhar ali com a sua totalidade e o inadimplente depois passa a fazer os acordos e os acertos com essa empresa de cobrança. Perfeito. Da sua empresa, no caso, da gestão que ela faz desses 9 condomínios aqui em Jacareí, atualmente você tem lidado muito com essa questão da inadimplência? Ou... Sim. Quanto maior o condomínio, maior acaba sendo a inadimplência, maior acaba sendo esse hábito de atrasar a taxa condominial. Então aí a gente acaba precisando sim dessa prestação de serviço, recorrer a essas outras prestações de serviço que nos ajudam financeiramente. Condomínios pequenos não tende a ter inadimplência, não. Mas quando tem também afeta bem rápido, porque imagina um condomínio com 30 apartamentos, 2 já representa uma porcentagem alta, né? Então tem que ficar sempre esperto com isso. Com certeza, quanto menor o espaço, né? Se essa inadimplência
chega até esse espaço, ela vai afetar de uma forma muito mais contundente do que um espaço maior, né? Exato, exatamente. Certo. Acho que um outro ponto muito importante também é justamente a transparência na administração. Acho que ela pode influenciar muito nessa questão, até mesmo da inadimplência. Você concorda? Concordo, sim. O síndico, ele é responsável e ele tem a obrigação de prestar contas uma vez ao ano à Assembleia Geral Ordinária. Mas eu tenho o hábito de prestar contas mensalmente. Então, todos os meses, junto com o boleto de condomínio, eu disponibilizo o balancete do mês anterior. Então, os moradores eles têm mensalmente ali o controle financeiro de todas as despesas do residencial. Então, isso ajuda bastante a comunidade a entender quais são os gastos, quais são as necessidades. Eles conseguem, de forma mais rápida, palpitar, sugerir, até mesmo criticar o que está sendo gasto ao longo do ano. E não esperar acumular os 12 meses para criticar no ano seguinte, algo nesse sentido. Não só criticar, como sugerir também, né? Com certeza. E como que é um pouco mais essa relação justamente do síndico com o conselho fiscal ali do condomínio e até mesmo a administração do espaço? O Conselho Fiscal ele tem uma função muito importante, né? Ele ajuda o síndico nas tomadas de decisões. O síndico ele tem a função também de advertir e às vezes até multar o condômino. E o condômino ele tem o direito de recorrer a essa aplicação de multa do síndico. E aí muitas convenções determinam que o Conselho Fiscal ele tem que analisar esse conflito entre síndico e condômino. Então a função do conselho não é muito mais do que só fiscalizar contas, mas também assessorar e apoiar. Nossa, um mediador nesse... Um mediador, exatamente. E o que muitos, às vezes, acreditam ser é que o conselho precisa ser oposição do síndico. E é totalmente o contrário. O síndico ele é sozinho ali na gestão, né? Então, o subsíndico, os conselheiros consultivos, conselheiros fiscais, eles precisam, de certa forma, ser amigável na convivência, né? Porque senão fica batendo muito de frente, o síndico não consegue trabalhar, o conselho também não consegue desenvolver ideias. Então, na minha opinião, o conselho, o subsíndico precisa se apoiar, mas pode divergir também a qualquer momento e saber trabalhar de forma respeitosa. Com certeza. E como que é feito, Jefferson, a escolha desse conselho fiscal e do subsíndico, por exemplo? É em eleição. Com mandato de até 2 anos, podendo ser menos, mas até 2 anos, de acordo com o Código Civil. Varia também de acordo com as convenções de cada condomínio, que são particulares de cada residencial. E da mesma forma que o síndico é eleito pelos condôminos, também é eleito para cargos de conselhos e subsíndicos. Perfeito. Jefferson, nosso bate-papo está muito legal, mas eu vou ter que fazer uma breve pausa, tá bom? Tudo bem. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa. Voltamos já.